Ok, terceira e última parte. Os colonos não suportando aquele pacote de lei conhecido como leis intoleráveis, a liderança das 13 colônias se reúne no primeiro congresso da Filadélfia, sem ainda chegar a um acordo se lutariam pela independência ou não. Mas a partir do segundo congresso da Filadélfia, eles decidem lutar sim pela independência. E essa decisão foi muito pautada pelo pensamento de John Locke, iluminista, que dizia que o governo ele deveria governar para o interesse do povo. E quando esse governo não governasse para o interesse do povo, o povo não só poderia, como deveria tirar o mau governo. Outro pensador foi Thomas Paine, que recebeu o nome de um estado, recebeu o nome em homenagem a ele, chamado Pensilvânia. Também foi um grande defensor do movimento pela independência. Mas o grande nome na luta, na guerra pela independência, foi George Washington, que acabou se tornando também o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Então a independência das 13 colônias se deu sob a liderança de George Washington e o texto da independência foi redigido por Thomas Jefferson. Todos eles são pessoas que nós chamaríamos de iluministas. E essas guerras, a guerra da independência, ela foi travada durante os anos de 1774 até 81, quando finalmente a Inglaterra reconhece que perdeu as suas colônias na América. E Lexington e Concord são os marcos da guerra pela independência. Mas os colonos lutaram sozinhos? Não, eles contaram principalmente com o apoio das nações rivais da Inglaterra, no caso a França, que havia perdido há pouco tempo a Guerra dos 7 Anos, e a Espanha também. Mas após essa independência, que país vai ser criado? Vai nascer uma república, chamada Estados Unidos da América, onde o regime de governo será uma república com poder dividido em 3, portanto, executivo, legislativo e judiciário. O sistema de governo será uma federação, aquelas 13 colônias terão autonomia, mas a palavra final é do Congresso, e vai ter um cargo destacável para o presidente da República dos Estados Unidos. Depois eles criarão a sua Constituição, que é a mesma até hoje, a Constituição dos Estados Unidos, redigida em 1787, e esta é a mais antiga Constituição Nacional escrita que está em uso e que define os órgãos principais do governo e suas jurisdições e os direitos básicos do cidadão. Ainda mais, em 1787, aprovada a Constituição Americana, garantindo as liberdades e direitos dos cidadãos, a divisão tripartida dos poderes, a soberania da nação e a liberdade religiosa. Quem fica excluído desse processo? Essas pessoas aqui desses grupos, mulheres, escravos e indígenas, ou os índios, não fazem parte desse grupo de pessoas aí. A Constituição americana, ela começa o seu preâmbulo dizendo assim: nós, povo dos Estados Unidos. Só que nós aí exclui exatamente mulheres, escravos e índios. Então eles não são democráticos? Ao olhar de hoje, talvez não. Mas para aquela época já foi um avanço imenso fazer o que eles conseguiram fazer. Assim, você tem essa pintura também do século XIX, o nascimento da glória americana. Desculpa, falei 19, século 20. Aqui você tem a bandeira americana sendo construída pelas mulheres. Isso faz parte do mito fundacional dos Estados Unidos. 13 faixas, porque era uma menção às 13 colônias. Inicialmente eram 13 estrelas, hoje já são 50 estrelas. Cada estrela representa um estado da República Federativa dos Estados Unidos. E aqui o espírito americano, eles lutando com toda a força e determinação pela independência do próprio país. Isso, como eu disse, faz parte do herói, do mito do herói americano. E como que a gente percebe o poder americano através da arquitetura, poder simbólico? A Casa Branca representa o poder executivo. O Capitólio representa o Congresso americano, ou seja, o poder legislativo. A Suprema Corte americana representa o poder judiciário lá nos Estados Unidos. E o símbolo máximo da nação, sem dúvida nenhuma,
a Estátua da Liberdade. Foi um presente dos franceses em celebração ao centenário da independência dos Estados Unidos da América. Então, item de número 6, a formação do Estado Nacional e as suas contradições. Por que existe uma contradição aí? Porque, primeiro a gente percebe, foi criado um republicanismo, sim, mas é uma democracia no mínimo questionável. Povo dos Estados Unidos, mas esse povo entenda na Constituição como sendo os homens brancos, os excluídos, os índios, as mulheres e os escravos. Assim, a gente encerra esse capítulo entendendo como é que foi todo o processo da colonização à independência dos Estados Unidos. Ok? Grande abraço, bom estudo a todos.